boca de Deus. Aleluia, aleluia. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Estava chegando o tempo de Jesus ser levado para o céu. Então ele tomou a firme decisão de partir para Jerusalém e enviou mensageiros à sua frente. Esses puseram-se a caminho e entraram num povoado de samaritanos para preparar hospedagem para Jesus. Mas os samaritanos não o receberam, pois Jesus dava a impressão de que ia a Jerusalém. Vendo isso, os discípulos Tiago e João disseram: Senhor, queres que mandemos descer fogo do céu para destruí-los? Jesus, porém, voltou-se e repreendeu-os. E partiram para outro povoado. Enquanto estava caminhando, alguém na estrada disse a Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores. Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus disse ao outro: Segue-me. Este respondeu: Deixa-me primeiro ir enterrar meu pai. Jesus respondeu: Deixa que os mortos enterrem os seus mortos, mas tu vai anunciar o reino de Deus. O outro ainda lhe disse: Eu te seguirei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos meus familiares. Jesus, porém, respondeu-lhe: Quem põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Anunciar o Evangelho. O que quer dizer? Estudar teologia, se tornar padre e anunciar o Evangelho. Depois vem os leigos, começa a anunciar o Evangelho. Aí vai de porta em porta, anunciando o Evangelho. Mas na maioria das vezes, nós não anunciamos o Evangelho. Nós anunciamos regras, moralidade, que não tem nada a ver com o Evangelho. Nós anunciamos, repito, regras. E por isso que seria a coisa mais chata entrar numa igreja para colocar sobre si, sobretudo para os jovens, para colocar sobre si mais regras ainda, a gente que por natureza, pelo menos, eu era assim, ainda sou assim, não gostava de obedecer de jeito nenhum às regras, porque tinha que me impor as coisas. E desde criança, comecei a espernear porque quero, não é? Somos muitos assim. Então temos que achar um jeito para viver porque quero. Então o anúncio do Evangelho, primeiro, é uma coisa muito clara, muito séria. É o anúncio da vida. O Evangelho é isto. No princípio existia a vida. Era o Verbo. E aquilo que até a ciência está procurando de descobrir, como é que se formaram os mundos
Aí eu perguntaria mais simplesmente, como é que se formou o nosso corpo? Vamos meditar um pouquinho, uma coisa mais prática, mais real. Como é que se formou o nosso corpo quando ainda nós éramos o quê? Nada. Alguém que tinha o poder da vida, tem as 3 gerações, alguém deu a vida para você, você deu a vida para o seu filho, não é? Alguém tinha a vida em si, biológica, está certo. É um discurso sobre a vida. E deu a vida a quem não deu a vida. Vocês mandaram, já outra vez falei, mas repito, porque é bom meditar. Porque sobre isso perguntei a várias pessoas, nunca pensei, não, pensa. Você mandou uma cartinha, meus pais, gostaria de nascer com os olhos azuis, gostaria de nascer em Manhattan, gostaria de nascer em outro lugar. Alguém mandou uma cartinha? Não éramos nada, não existíamos. E não tínhamos capacidade de existir, porque o nada cria um nada. É tão difícil compreender? Acho que não. É só que a gente nunca medita nisso. Vocês já meditaram alguma vez? Medite sobre a vossa vida biológica. Não precisa meditar em Deus, não. Porque é muito mais prático, muito mais real. Se esta vida biológica, que tem o seu percurso, cujo fim é a morte, é uma vida, com suas características, com suas riquezas, com suas misérias, etc., capaz de produzir outras vidas. Agora, o Evangelho que é anunciar aquele que tinha a vida, não regras. Insisto, não regras. Vida. Isso é anunciar o Evangelho. Se depois você quer acreditar, acredite. Se não quiser acreditar, não acredite. Os próprios sumos sacerdotes, que devia preparar a vinda de Deus na terra, que tinha o templo preparado em previsão desse outro templo, que seria o corpo de Cristo. Este foi o templo verdadeiro, não o templo de pedra que Salomão construiu. O templo verdadeiro, onde Deus veio habitar, quem construiu não foi arquiteto, foi uma mulher, foi Maria, que construiu o corpo onde o Verbo de Deus pudesse se abrigar. E São João nos fala, nele havia a vida, e a vida era a luz dos homens. As regras não são a luz, são imposição. A vida é a luz. É só analisar um pouquinho a vida que está ao nosso redor. A vida vegetal, as sementes, os animais. E a luz deles. Como é que os animais eles se mudam, se transformam de um animal feroz que possa ser um cachorro feroz, depois quando tem os filhotes, fica com uma delicadeza imensa. E a vida? A vida é luz, em que sentido? Que te leva a atos. Não é simplesmente uma filosofia. Ela naturalmente te leva a realizar atos.
Então esta vida se fez carne, habitou entre nós numa pessoa que se chama Jesus. O nome Cristo quer dizer ungido, que ele era o eleito de Deus, que ele era o próprio Deus. Então esta vida depois andou pela sua terra. Aí começamos a compreender como muitas vezes a gente se revolta contra as imposições. Eu fui em Mogi um mês mais ou menos atrás fazer uma entrevista, umas palestras, e um dos rapazes perguntou: Frei, se o senhor tem tanta sede de liberdade, por que entrou para a igreja que impõe limitações? Que te impede uma vida humana, por exemplo, que é o casamento? Falei, a igreja não impôs nem limitações, nem casamento. A igreja que eu conheci me deu ideais. Se eu renunciei ao meu casamento, a minha família, é porque compreendi perfeitamente, simplesmente humanamente. Quando ainda estudante, um padre estava saindo e ia para a África, muito jovem, e uma pessoa falou: o senhor que ama de verdade, que o senhor deixa a sua família para amar a família dos outros. Deixa a sua terra para amar a terra dos outros. Deixa a sua cultura para amar a cultura dos outros. E aí por diante. Aí eu entendi que não era a igreja. É gozada que a gente confunde sacerdócio com celibato, não é? Que besteira. Que besteira. Então deixa a tua família. A igreja não te impõe, te abre um espaço maior do que a tua família. Uma família universal. Muito maior do que a tua pátria terrestre. Uma pátria universal, onde você atinge o coração de todo homem, independentemente que muitas vezes o país se torna um ídolo. Se torna um ídolo. Em nome do país se manda milhões de pessoas a morrer nas guerras. Em nome de um país, em nome de uma ideologia. Gente, são coisas sérias. Cristianismo não é coisa de brincadeira, não. É coisa grande. Mas ela é só para quem gosta da vida. Cristianismo não é para quem gosta das coisas. Sempre me perguntava quando entrava nesta igreja, qual é o santo desta igreja? Eu sei porque o pessoal quer saber qual é o santo. Você sabe por quê? Você sabe. Que quando você o nome de um santo, você entra, faz 3 pedidos, não é? Sabe, vocês não respondem, mas sabe que é assim. É? Não, mas quanto tem o nome do santo, a característica cultural é que você vai fazer pedidos. Intermediário, né? Exatamente, ser intermediário vai fazer pedidos. Agora, pedidos, vamos fazer a lista dos pedidos? Para saúde, para emprego, para isto, para aquilo, para aquilo, para aquilo. E quem que vai pedir
numa igreja a Deus para amar o próximo? Para perdoar, mais ainda. Estou falando de amar só. Amar o normal. Ser respeitoso do normal. Para perdoar já um pouquinho mais à frente. É? Aí que entra o que é a vida. Nós falamos, sim, não, Deus é amor. Mas ninguém procura Ele para encontrar o amor. O amor verdadeiro é que você esquece de si. Esquece de si para se doar aos outros. Que pode ser uma circunstância qualquer. Faz um trabalho. Sempre a gente fala, pô, faça um trabalho. O trabalho é para quê? Para amar o próximo, a serviço do próximo. Que depois vem uma recompensa para sustentar sistemas que a gente criou, o dinheiro, para sustentar a minha família, que facilita. Até o dinheiro está desaparecendo agora com cartão de crédito, facilita o intercâmbio, tudo bem, são meios. Gente, são meios. Mas o relacionamento que você tem com a pessoa é um relacionamento de serviço. Fazer o melhor para o outro ficar feliz. Não para arrancar dinheiro do outro. Não existe este conceito na economia. Não existe. Se coloca esse princípio na economia, vão falar que você é de esquerda. Você que é socialista. E a lei do cristianismo é essa. Mas vai mais ainda em profundidade. Se trouxe esta vida, Cristo, este o Evangelho de Cristo, quem pode te dar esta possibilidade de amar? Nós temos? Não, eu não tenho. Nunca tive. Como nunca tive a vida biológica. Assim não tenho a capacidade de amar o próximo. Não somente como a mim mesmo, mas mais do que a mim mesmo. E quem tem esta vida é Deus. Por isso que Ele se fez homem, veio entre nós, em comunhão conosco, e o caminho dele, veja bem, é todo um caminho para a vida. Ele, princípio da vida, criou o universo. Princípio da vida, Deus tanto amou o mundo, que enviou seu próprio Filho ao mundo, não para que o mundo seja condenado, mas para que seja salvo. Então ele é como um médico. O médico não olha a doença do paciente, ele olha a perspectiva de salvar o paciente. E Jesus mesmo lhe disse, eu não vim para julgar o mundo. O médico não vai julgar a pessoa doente. O médico vai tentar salvar a pessoa doente. Então aí nós devemos compreender um pouquinho e meditar a figura de Cristo que veio, Ele o Senhor do mundo, e a sua capacidade de viver isso. Por quê? Porque o amor é vida. Se não tiver vida, não tem amor, gente. Porque o amor, o que é? São atos que você faz, um bom dia que você dá, um serviço que você faz com a qualidade tua do coração, uma vida que você entrega no casamento, no matrimônio, para outra pessoa, para os filhos que vierem. Se não tiver esta capacidade, que vem, repito, de Deus, na natureza já nós temos isto.
na dimensão biológica de reprodução. Mas Deus vai além disso. E como tem esta luta terrível entre o pecado, que aqui fala a carne não é a sensualidade, a sexualidade. A carne é tudo, o conjunto, inteligência, vontade, maneira de pensar, maneira de ser, a psique. Isto é a carne. E esta carne ficou infectada, ficou doente, por causa da doença que nós chamamos de pecado. Aí começamos a compreender que não existem proibições na igreja. Por incrível que pareça, não é? Não existem proibições na igreja. Por quê? Quando você vai ao médico e você quer sarar, e o médico te fala, não pode comer isso porque vai te fazer mal. É porque o médico proíbe ou porque aquilo vai te fazer o mal? Não, condições que ao homem foi dado o livre-arbítrio. Não é o problema o livre-arbítrio. Diante do médico você não tem livre-arbítrio. Você é muito burro, você continua comendo e vai te estragar o teu fígado. Aí não existe livre-arbítrio, não. É burrice. Ainda tem a opção de ser burro. Tem a liberdade de ser burro. Aí tudo bem, não tem problema. Liberdade de continuar burro. Liberdade continua. Entendeu? Então o que acontece? Porque ou nós somos conduzidos pelo Espírito ou nós somos conduzidos pela carne. Quer dizer, ou nós somos conduzidos pela vida de Deus que está em nós, que se transforma em atos de amor, ou nós somos conduzidos pelo nosso egoísmo. E o nosso egoísmo é pior ainda, porque a gula, por exemplo, tipo gula, ela é dona de você. Não é você que manda na gula, por incrível que pareça, coisa simples, não é? Você gosta, você come à vontade, a gula. Isso é só uma coisa. Quando depois não vamos mais em profundidade. O ego, o famoso ego, que agora eu tenho que aprofundar esta metodologia moderna dos celulares, como vive o mundo moderno, o mundo de imagem. Entende? Não sei como é que funciona, os jovens podem me explicar. Eu tenho tantos amigos virtuais dentro do... Como é que funciona isso? Redes sociais, né? Redes sociais para a internet, etc. Não é? Redes sociais. Então, primeiro se perdeu o contato humano, real, entre duas pessoas. Depois, eu tenho tantos amigos. Eu vi numa favela, uma menina. Eu tenho 3.000 pessoas que atendem o meu... Me segue, né, no Instagram. Me segue no, como se chama lá? Instagram, no Facebook. Sei lá. Eu sou analfabeto destas coisas. Entendeu? Então, aquilo, sabe o que é, no fundo? Eu acho que não é nada, tudo não é nada. Não é vaidade, não é alguma coisa. É verdade. É alguma coisa. É o meu ego. O meu ego. Que quer ser cultivado pelos outros, visto pelos outros, e aí por diante, gente. E isso é mais profundo ainda. Por quê? Aí que vem o anúncio do Evangelho. A finalidade da nossa existência. Por que fomos criados? Esta é a primeira resposta. A filosofia procura. Os outros métodos procuram.
O Evangelho também nos fala. Nós fomos criados para sermos em Cristo, realizar a nossa existência. E isto não vale para padre, bispo, freira, papa. Isto é para todo ser humano. E isto só você, eu, individualmente, podemos renegar. Não, isto não é verdade para mim. Eu prefiro ter uma religiosidade onde chego no fim da vida e espero ou o prêmio, o paraíso ou o castigo, porque fiz coisas erradas. Não tem nada a ver. Nada a ver, gente. Nada a ver. Eu, como cada um de vocês, tenho que dar resposta porque eu nasci. É Deus que não faz as coisas à toa. Fez o ser humano em vista do seu filho ser humano. Aí que a gente vê a grande diferença entre o cristianismo e as outras formas religiosas, que pode ser uma busca de Deus. Maravilhosa, de se respeitar, porque a pessoa busca. Mas não é uma resposta ainda. A resposta que Deus deu foi o seu Filho, Jesus Cristo. Tanto que ele fala palavras incríveis no Evangelho de hoje. Eu te seguirei, aonde que você for, tudo bem, aonde que eu vou. As raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos. O Filho do Homem não tem casa. Aonde que você me segue? No palacete? Numa mansão? O Filho do Homem não tem casa. Mas atitudes na vida, segue na vida. Não, exatamente. O Filho do Homem não tem casa. Aí depois, olha, eu te seguirei, vem. Ele chama outro. Vem, me siga. Aí espera, morreu meu pai. Deixa que eu enterre meu pai e depois te sigo. Deixa que os mortos... O que quer dizer isto? Fora de Cristo só existe morte. Não é desrespeito ao pai que morreu. Fora de Cristo só existe morte. Então o jogo do Evangelho não está entre regras, proibições ou permissões. A minha religião não permite. Se for assim, gente, aqui na presença de vocês, vocês têm o primeiro ateu. A minha religião não permite. Se ela não me dá liberdade, não serve. A minha religião, que Deus me deu o dom de entender um pouquinho, me permite tudo. Tudo. Só que me diz, não seja traiçoeiro do teu coração. Porque mesmo que você possua tudo, nome, bens, saúde, prazeres, tudo, você ainda não encontrou aquilo que a tua alma procura. Porque nada do que material
pode satisfazer a alma, porque ela é espiritual. E nós temos uma alma. Então não será Deus que vai me castigar. Serei eu que vou escolher a morte para mim mesmo. Porque eu não cuidei da minha alma. Nós ficamos analfabetas da vida, não analfabeta das letras, da escola. Porque a alma não aprendeu o ABC daquilo que ela precisa, da própria existência. Então essa é a liberdade. Mas esta liberdade só pode vir ainda nesta terra se alguém mais forte do que os meus instintos habita em mim, que se chama Jesus Cristo. Não sou mais eu que vivo em mim. Só assim que eu poderia exercitar a minha liberdade. Porque aí a minha gula, a minha vaidade, o meu orgulho, eles serão dominados por uma outra vida que me preenche plenamente. Quando Jesus se encontrou com a samaritana, o que ele falou? Ele xingou a samaritana. Ela tinha tido 5 olhos. Jesus sabia, tanto que depois revelou, não é? Ele simplesmente dialogou. Se você soubesse, esse é o Evangelho. Ele mesmo anunciou o Evangelho. Se você conhecesse quem que está, que ele pediu água para a samaritana, não? Ela estranhou. É como se um judeu atualmente pedisse água para um palestino, não é? Pela guerra que tem entre eles. Aí, eles eram judeus, samaritanos tinham se separado dos judeus. Então, como é que você, que é judeu, está pedindo água para mim? Não se preocupe, mulher. Porque se você conhecesse quem te pede água, você lhe pediria esta água, ele te daria uma água viva. Por quê? Quem toma desta água vai tornar a ter sede. Quem toma água que o corpo pede, que as coisas pedem, volta a ter sede. Novamente. É a regra. Mas se você tomar a água que eu lhe darei, se você pedir, veja bem, ela satisfaz a sede para sempre, eternamente. Aí a mulher falou, então me dê esta água. Depois ele revelou toda a vida. Então veja, este jogo. Então é um jogo dentro de nós. Não é um jogo de preceitos. Não é um jogo de regras. É a pior coisa, gente. A pior coisa. Confundir a igreja com moralidade. É a pior coisa, a pior empreitada. A pior empreitada. Porque não chega a lugar nenhum. Que nós somos escravos do pecado. Eu lembro agora, nesse instante que enquanto falo, a cabeça funciona, quando eu fazia os encontros de jovens, as mudanças que aconteciam dentro das pessoas naqueles encontros. Quando deixava Deus entrar dentro delas, o ódio se transformava em amor. Ódio. Ódio. Que queria a morte. Eu lembro num cursinho, para não lembrar outros fatos assim, 2 homens que tinham se jurado morte. Que o dia que se encontrasse, um ia matar o outro.
sabia da história, aconteceu que os dois foram convidados, independentemente, sem conhecer, para fazer um cursilho. Aí, quando apareceram os dois, eu lembro os dirigentes: Frei, o que a gente vai fazer? Eles vão se esganar aqui. Eles vão se matar. Tinha-se jurado ódio, morte. Falei: deixa, aqui estamos a serviço de Deus, Ele que vai cuidar disso. Não se mataram a primeira noite. Falei: já estamos a um bom ponto. Continuou. Outro dia, eles começaram, depois vieram confessar, um e depois outro. Aí, falei: escuta, vamos fazer uma coisa. Vocês estão dispostos? Nós vamos celebrar a missa depois. A palavra, você perdoa. Os dois perdoaram um ao outro. Mas faltava um gesto. Na missa, o abraço da paz. Posso chamar vocês na frente de todo mundo para se dar o abraço da paz aqui na frente do altar? Eu perguntei individualmente, pode. Aí no abraço da paz, não demos abraço da paz, chamei os dois, que se abraçaram na frente do altar. Não tem força humana que muda isso, gente. De lambujo, nunca vi tantos homens chorar juntos quando viram aquele abraço da paz, gente. Então, é este o Evangelho de Jesus Cristo. Ele que transforma, Ele que quer habitar dentro de nós, Ele que quer conduzir a nossa vida. E no fim da vida, Ele que quer ressuscitar o nosso corpo mortal. Este é. Quanto ao prêmio e ao castigo, para terminar, não existe. Só existe a liberdade, uma vez livre totalmente do corpo, que nós poderemos dizer a Deus diabolicamente: eu não te quero. Isto é o meu medo. Isto sim. Nós teremos a liberdade de dizer: eu não te quero. Porque quem ama, respeita a liberdade do outro. E Deus ama de verdade.